quando você viaja sozinha, você se descobre suficiente e você já não aceita qualquer coisa, sabe? Você já não aceita qualquer companheiro, você já não aceita qualquer casa, qualquer emprego, porque a gente cresce como mulher achando que a gente precisa de alguém. A gente não consegue fazer nada sozinha, sabe? Questionam a gente sobre quando a gente consegue fazer algo sozinha. Então, quando você viaja sozinha e você precisa lidar com tantos momentos ou decisões, é tudo você que faz isso acontecer e você faz isso sozinho. Então, te dá muita confiança, te mostra, na verdade, o poder que você já tem e que você provavelmente desconhece, e te mostra a tua individualidade, te faz perceber quem realmente você é. Então, não fazer uma viagem sozinha, não se dar essa oportunidade, é muito injusto consigo mesma. Descobrir a minha individualidade foi uma coisa, nossa, sem precedentes para mim. Vindo de uma família grande, eu tenho 3 irmãos, saí da casa da minha mãe para me casar, nunca tinha tido essa individualidade, eu nunca tinha olhado só para mim, eu nunca tinha conjugado tanto verbo na primeira pessoa do singular. Quando eu comecei a viajar sozinha, era minha decisão, minha viagem, eu vou, eu estou, era tudo eu, sabe? E isso é uma transformação sem precedentes. A partir do momento que você viaja sozinha, você entende que você pode qualquer coisa na sua vida. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu trago pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo numa jornada de transformação, liberdade, autonomia. E hoje eu tenho a alegria de conversar com a Aline Rodrigues. Ela é uma mulher com mais de 30 anos que deixou o que tinha para trás para ter a viagem como estilo de vida. Se define como aprendiz de artesã e produtora de conteúdo e já deu 2 voltas na América do Sul, sendo que a última foi sozinha, depois de uma depressão causada pelo divórcio. Durante essa viagem, ela pôde se reconstruir e se redescobrir enquanto conhecia as maravilhas do nosso continente de maneira mais barata. Hoje ela compartilha suas reflexões e dicas de viagem no seu blog, canal no YouTube e Instagram, uma sul-americana. Você pode ver ela também nos vídeos da Worldpackers e no Podpackers, o podcast da Worldpackers. E a Aline é um ser humano incrível, ela tem essa transformação, essa jornada de transformação, essa jornada de busca por si mesma. Hoje ela vive viajando, a gente vai falar sobre autenticidade, expectativas, padrões da sociedade, depressão, divórcio, estilo de vida, viagem pela América Latina, enfim, uma visão bem humana, eu diria, dos nossos desafios, dos nossos medos, das nossas ansiedades e hábitos e práticas que a Ali tem, e eu compartilho também minha visão sobre esses assuntos. Então, um papo profundo para quem quer essa jornada de transformação, autonomia e liberdade. Bem-vinda, Ali. Eu quero começar com o assunto da autenticidade mesmo. A autenticidade é uma parada que eu vejo que ela é muito rara hoje em dia, muito difícil, e acabou virando uma pressão, assim, né? Eu costumo falar assim, esse é o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. E eu vejo que até isso é uma pressão, assim, sabe? Puta, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser original, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser único. E eu vejo que você faz com muita maestria de quebrar esses padrões mesmo, do tenho que ser, ou do a sociedade fala que tem que ser de tal jeito, e traz uma autenticidade muito, muito linda, assim. E eu queria saber um pouco da onde ela veio, assim, né? Se na sua vida inteira você sempre viu você sempre teve esse lado autêntico, sendo você mesma, não ligando tanto para os padrões da sociedade quanto o cidadão comum, vamos dizer assim. Primeiro, obrigada por me perceber dessa maneira, mas é interessante, né, essa questão de que realmente existe esse esforço das pessoas em buscarem autenticidade, e quando você busca a autenticidade é quando você perde, né, a autenticidade não é uma coisa que você tem que buscar, ela é você natural, ela é a tua verdade. E, assim, desde criança eu sou muito verdadeira, eu busco sempre seguir as minhas próprias verdades, só que isso nunca foi bem visto, né? Então, eu lembro que eu dava muito trabalho, para mim sempre foi difícil lidar com a autoridade, porque a autoridade ela também tenta te encaixar nos padrões, e eu não queria ser encaixada.
E eu questionava muito, por que que eu tenho que fazer isso? Você tá me chamando, mas por que eu tenho que ir? Porque eu tô mandando, mas por que você tá mandando? Então eu sempre fui muito questionadora e isso sempre foi um problema para mim, sempre. Eu sempre tive problema na família, na escola, aonde quer que eu fosse, eu era a menina problema, sempre. E aí, enfim, conforme eu fui crescendo, a gente vai amadurecendo, e amadurecer não necessariamente de forma de uma visão positiva, mas esse amadurecer de se encaixar, né? De entender onde eu tenho que entrar. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui deixando de ser essa menina problema para ser o que todo mundo espera. Especialmente quando eu me envolvi com a religião. Então, aos 11 anos, mais ou menos, eu passei a frequentar a igreja evangélica. E aí, a sua autenticidade, a sua natureza é muito mal vista. Então, eu realmente parti para essa perda de autenticidade da minha naturalidade para me encaixar num padrão ainda mais profundo, que é o padrão religioso, né? E tem o E lance o da problema rebeldia, né? A pessoa vê isso como rebelde, né? O fato de você buscar exatamente. ser rebelde é se encaixar no sistema, mas eu vejo até como uma forma distorcida do amor, assim, dos pais ou da sociedade, né? Enfim, de querer o melhor para você, que realmente o mundo, né? Principalmente na cabeça da geração dos nossos pais, a gente tem mais ou menos a mesma idade, o mundo é um lugar perigoso, é um lugar que você, com essas Sim. atitudes, você vai sofrer consequências, então deixa eu, através dessa forma distorcida de amor, te proteger fazendo isso, assim, né? Exatamente, exatamente. Ninguém vai gostar de você, você não vai chegar a lugar nenhum. E você pelo menos eu me senti até má. Nossa, eu só fui entender que eu não era uma pessoa má, eu acho que eu já tinha quase 30 anos de idade. Porque eu passei a vida toda achando que eu era má. Porque apesar de eu não me comportar da maneira que eu queria, no fundo eu queria. Então eu ficava, tá, se eu quero me comportar dessa maneira, se eu quero ser assim e isso não é bom, então eu não sou boa. Esse padrão, ele te coloca nessa caixinha ali também de que você é uma pessoa má, mas para si mesmo, né? Ninguém sabe, mas você se sente uma pessoa má dentro de si. Duas palavras que está muito forte hoje em dia, né, com a pandemia: divórcio e depressão, né? Então muita gente, assim, você viaja como um estilo de vida, né? E vindo de processos tão difíceis, né? Muita gente está nesses processos agora, né? Então você já ia falar que você começou a viajar, que aí essa autenticidade veio, mas eu queria voltar para esse momento anterior, assim, né? Como é que estava a sua cabeça, seus pensamentos, né? Então, vindo desses padrões da sociedade, de tendo que se encaixar, inclusive religiosamente, né? E aí chegou no sucesso ali, né? Que é o casamento, e daí Sim. desmorou nesse mundo, né? Sei lá, divórcio, depressão, imagino que foi um mundo que desmoronou para outro mundo poder nascer. Mas como é que estava a sua cabeça aí nesse momento que o mundo estava desmoronando? Então, eu me divorciei aos 30, e esse processo de quebrar o padrão começou aos 27. E o meu divórcio veio dessa quebra de padrão, porque eu já não me encaixava mais naquela relação, que, claro, foi uma relação super longa, de 14 anos. Então, ao longo de 14 anos, imagina quantas vezes eu não tive que me moldar para continuar ali, né? Uma relação longa, não tem como você ser totalmente autêntico. Porque quando eu passei a ser autêntica, eu já não me encaixava. A primeira quebra de padrão foi viajando e especialmente conhecendo a Bolívia, que é muito diferente. Então eu comecei, tipo, tá, peraí, existem outras verdades, então, existem outras coisas para se comer no café da manhã, existem outras crenças, existe até uma outra maneira de você crer no mesmo Deus. Então, principalmente andar na Bolívia me fez questionar tudo isso. Eu acredito que foi nesse momento que eu comecei a quebrar os meus padrões. E aí chegou um momento que eu já não conseguia mais estar naquela relação e acabou acontecendo o divórcio, e que me levou à minha segunda volta pela América do Sul, né? Que foi aí aos 30 anos. E eu estava totalmente destruída, totalmente duvidando do que eu estava fazendo. Eu sentia que era aquilo, mas era tudo muito novo para mim, né? Eu não sabia ser sozinha, eu não sabia o que sentir, eu não sabia Era um não como lidar. pertencimento, né? Você não pertencia, eu me associa muito quando os burnouts que eu tive, assim, né? De você tá vivendo uma coisa, parece um videogame, assim, um filme, mas lá dentro de você, não sei se todo mundo que tá ouvindo já teve essa experiência assim também, mas dentro de você, você vê você vivendo uma vida que não é a vida que você quer ter,
E aí você fica meio sem chão, assim, né? Porque o chão Sim. que era os padrões, né? Ou as formas, como a gente é acostumado a ver as expectativas, de ver de acordo com a expectativa dos outros, deixa de existir. Mas outra coisa ainda não nasceu, né? Essa autenticidade, ela não é percebida ainda Exatamente. como uma coisa, ainda é um lugar do desconhecido, né? E aí esse vale, na minha experiência, ele é bem doloroso, assim, e a viagem, ela Sim. tornou menos doloroso, eu diria. E é uma desconstrução real mesmo, né? Tipo, eu costumo falar que eu basicamente me destruí para poder reconstruir e me conhecer por dentro, porque eu não sabia nada sobre mim mesma. Eu achava que eu era indecisa, né? E, na verdade, o meu ex-companheiro que é indeciso, ou que também, talvez a nossa união fosse, nos transformasse em pessoas indecisas, porque quando eu me separei, me vi sozinha, saí para viajar sozinha e me distanciei de todo mundo que fazia parte do meu mundo, eu me descobri uma pessoa decidida. Então, quer dizer, eu tive que me redescobrir, me reconhecer, porque eu não fazia ideia de quem eu era. E eu lembro que eu estava no Equador, já fazia meses, eu já estava me sentindo muito melhor em relação à depressão e tal, já tinha me confortado e já tinha me conhecido melhor. A minha mãe, vendo os stories meus no Instagram, me disse: Nossa, filha, eu te vejo tão feliz, dançando, não sei o quê. Eu nunca gostei de muvuca, nunca gostei de sair de casa. E eu tava super ali curtindo festas e tal. E eu falei: Ai, mãe, eu mudei muito. Ela falou assim: Na verdade, você não mudou, porque você era assim quando você era criança. Então, na verdade, você voltou. E aí foi muito, muito forte para mim essa fala da minha mãe, porque eu comecei a lembrar da Aline na infância e eu era essa pessoa. Eu era alegre, eu era sociável. Então, foi um processo de resgatar a minha criança, que está sempre aqui, né? Então, para mim, a autenticidade é isso, é você respeitar a tua criança interior e fazer o que uma criança faz, porque criança é muito autêntica. Criança não tem essa de saber o que é certo e o que é errado, ou de tentar se encaixar, é uma coisa que a gente aprende, né? Uhum. Então, a autenticidade é a sua natureza, a sua criança. Mas eu acho que às vezes acaba tendo tão distante das pessoas, o que elas percebem que estão vivendo uma infelicidade numa área da vida. Eu percebo que estou infeliz no trabalho, no relacionamento, ou em alguma amizades, ou enfim. Uhum. Mas eu não sei muito bem mudar, eu não sei muito bem sair disso, né? E para mim a viagem ela funciona como uma transição até, né? Pô, deixa eu sair desse lugar da zona de conforto, da Sim. rotina, do julgamento das pessoas, da galera falando a mesma coisa sempre, porque eu não conseguia, hoje eu não sei se eu consigo, talvez um pouco mais, mas na época assim, eu não me via como eu consegui naquele ambiente que era totalmente igual ao ambiente que estava me fazendo mal, eu consegui estar bem, assim, né, naquele ambiente. Então eu precisei sair desse Sim. ambiente, mudar para um ambiente completamente longe, distante, aonde eu me coloquei nessa presença, né, de vou aprender aqui, nesse olhar da espontaneidade, da vida mesmo, né? De tô brilhando aqui, né? Então a viagem sempre foi esse resgate para mim de uma espontaneidade, assim, quase que garantida, assim, ó, tô me sentindo aqui preso, né? Deixa eu ir viajar, que aí, bum, parece que era um castelo de cartas que eu tinha armado para mim mesmo, pelas expectativas que eu achei que os outros iam ter de mim, né? Sim, exatamente. Eu também sinto a viagem dessa maneira, porque principalmente quando você viaja sozinho, né? Porque você não precisa ser nada do que as pessoas já sabem que você geralmente é. E o viajar te dá essa espontaneidade, assim, você não sabe o que vem, é tudo muito novo. É basicamente, sei lá, dependendo exatamente por onde você viaja, até como um nascer de novo, sabe? Porque é uma nova língua, é uma nova comida, são pessoas totalmente diferentes que você vai conhecer, você não sabe nada, então te dá muita oportunidade de realmente transformar. Eu acho que eu não teria conseguido viver a transformação que eu vivi e chegar nessa quebra de padrão que eu consegui se eu tivesse me mantido aqui onde eu estava, e aqui quando eu falo isso é na minha bolha, né, então próximo dos meus pais, dos meus irmãos, vivendo na mesma cidade, eu senti esse chamado, tanto que eu comprei uma passagem para o Chile 2 semanas antes de chegar lá, eu não tive muito tempo de pensar, eu só senti, sabe, vai,
Só, só fui sem esperar nada e justamente por causa desse mundo novo, sabe? Sem criar expectativas e sabendo que ninguém vai criar expectativas sobre mim, porque ninguém sabe quem eu sou. E aí você foi para esses lugares maravilhosos, falou Bolívia, Chile, Equador, né? Eu fui para Bolívia e para o Chile desses, e a Bolívia eu amo demais também, acho que é Nossa. África e Índia foram dos 2 lugares que eu diria que mais me marcaram por outros motivos. A África foi o primeiro, eu fiquei mais, na Índia eu fiquei mais tempo, mas a Bolívia é um que eu coloco nessa categoria de desconstrução total também. Que aí são outras roupas, você falou, outra forma de espiritualidade, outros climas, outras formas de comer. Então ali é um país tão próximo daqui, tão barato de ir, que assim, Índia também é barato, mas acaba sendo muito longe a passagem. E a Bolívia eu vejo que é um país radical, assim, dá para fazer uma imersão total, assim, dá para ir para um lugar totalmente não turístico, pertinho, barato. E eu queria só conectar com um vídeo seu que eu vi, uma live que você fez, na verdade, que você se emocionou falando que esse estilo de vida que é muito bom, né? Eu tô falando da Bolívia, eu tô vendo o seu olho brilhar de lembrar, assim, e eu também tô lembrando, mas que esse estilo nômade, em algum momento, não deixou de fazer sentido, né? E eu tive essa experiência também, ainda tenho constantes debates mentais, assim, mas queria saber um pouco mais desse momento que você estava vivendo, né, algumas semanas, meses atrás, ou você ainda está vivendo, de querer ficar mais no lugar, né, no caso agora Ubatuba, mas ao mesmo tempo essas lembranças da vida nômade são tão boas, né, uma parada tão Ai, mágica, assim, sim. que você quer... Como é que está seu coração hoje aí nesse debate? As mudanças, elas são bem assustadoras, né? E aí eu me lembro desse momento que eu quis sair e quis ganhar o mundo todo. E aí, por conta da pandemia, tive que voltar para o Brasil e desde então eu tenho ficado mais tempo nos lugares, né? Daí eu vim para Ubatuba, estava compartilhando a casa com uma amiga. Na verdade, a gente tinha intenção, a gente tinha planos de viajar pelo Brasil, só que ela teve uns problemas na família e eu fiquei perdida sem saber muito bem o que eu tinha que fazer, né? Eu falei, bora então, vou viajar sozinha e fui para o Nordeste. Só que eu estava viajando e apesar de ter visto lugares lindos, tipo os Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba, e apesar de ter conhecido um monte de gente massa, eu não conhecia o Nordeste, então para mim também foi muita novidade em relação à cultura e tudo mais. Apesar de tudo isso, eu não conseguia me sentir plena, a minha saúde estava muito ruim, não sei, eu não estava me encaixando. E aí eu percebi que eu não queria estar lá, eu queria estar em Ubatuba, eu queria estar quietinha. E aí eu tive que refletir muito e assumir para mim que aquela coisa que eu buscava de ganhar o mundo já não estava fazendo sentido. E aí dá um medo, né, de tomar essa decisão de, tá, então agora eu vou dar um tempo e vou parar. E se lembrar de que nada é para sempre, tudo está em transformação. O fato de que eu vou, não sei, alugar uma casa e comprar uma geladeira que seja, não, não vai me segurar, não é uma raiz. Eu acabei aprendendo que eu vou viver desconstruções e reconstruções muito constantemente. E eu achei que eu já tivesse desconstruído o suficiente e, na verdade, eu entendi que não. E você assumir que tudo... Olha, sendo sincera, o que mais me assustou foi eu trabalho online e tô ganhando o mundo. E isso foi tudo que eu queria lá atrás. Quando eu saí da minha casa, isso era tudo que eu queria. E aí, agora que eu tenho tudo que eu quero, eu já não quero mais. Então, foi muito pesado assumir isso para mim mesma. Bom, agora eu tô mais tranquila e não tá sendo mais pesado, mas assim que eu cheguei, tem um mês, né, que eu vim para cá de volta, mas assim, comprar a geladeira, nossa, me gerava um desconforto absurdo e eu tinha que todos os dias acordar e pensar, tudo é transformação, tudo é transformação. Tem um medo de Porque aprisionar, né? Dessas coisas que aprisionam a gente, eu vejo, né? Uma coisa que eu penso, eu acho que a última que eu penso em comprar é a casa, porque eu falo assim, nossa, e aí você tá num lugar. Porque a geladeira, pior, você ainda vende, né? Vários lugares eu comprava uma bicicleta, vendia a casa, eu vejo que assim, nossa, agora, mas mesmo assim também, né? Porque são transformações, até a morte, né? Do corpo físico, assim, né? Então, a gente vai viver muito disso mesmo, né? Então, poder também usar dessas coisas que tem aqui, né? Tipo, poder passar um tempo com a geladeira, depois vende, né? Eu comecei a tentar simplificar isso também, mas também até hoje, para mim, é difícil, porque parece que são prisões, parece que eu estou comprando prisões. Cada vez que eu gasto dinheiro num bem de consumo, assim, né? Seja geladeira, carro, como que seja, parece que eu estou me indo ao caminho contrário
da liberdade que meu coração busca, assim. Sim, exatamente. Eu senti isso também. Cada coisinha que eu comprei, parecia que eu estava me enterrando mais. Mas eu acho que a diferença é que eu estou fazendo isso agora com uma consciência diferente de quando eu fiz lá atrás. Né? Para mim, realmente sair da minha casa, abandonar, tipo, não abandonar, né? Mas deixar tudo para trás, a casa, os móveis, tudo que eu tinha, foi pesado demais. Eu passei, tipo, um ano me questionando se o que eu estava fazendo era o correto. Já dessa vez, eu não tenho esse peso, apesar dos meus medos, o que é super comum, normal, apesar disso tudo, eu já tenho outro tipo de pensamento. Eu acho que o que muda é a consciência, né? E isso faz muita diferença, porque apesar de ter o sofrimento, você já vai lidando com o teu sofrimento ali naquele momento. Se antes eu levei um ano para me confortar, agora levou um mês. Então, essa consciência é que faz a diferença. A gente sempre vai ter medo de transformação, a gente sempre vai ter medo do novo, a gente sempre vai se questionar as nossas decisões, só que quando você tem consciência e sabe exatamente por que você está tomando aquela decisão, fica muito mais fácil de lidar com esse monte de transformação, de medo, de dúvidas. Acho que amadurecimento é mais por aí, né? Falou agora no começo sobre amadurecimento, como se adequar à sociedade, né? Quando, na verdade, o amadurecimento, eu acho que é muito mais sobre o que você falou agora, dessa percepção, inclusive das emoções, né? Inclusive das tristezas e raivas sobre coisas que... Eu sempre me lembro de Raul Seixas quando eu começo nesses assuntos também, que eu acho que é um cara que desconstruiu muita coisa. E aí a gente fala hoje de viagem como estilo de vida, a gente fala de nomadismo digital, e a gente fala dessa possibilidade, né, do trabalho remoto, que tanta gente tem hoje, né, mas também não está sabendo muito bem como usar, porque tem medo desse lance da viagem, de ficar muito tempo viajando, ou tem aqueles padrões mais de tem que ficar aqui nesse lugar. Então, estou vendo que com a final da pandemia, muitas empresas voltando para o modelo que era antes ali, as pessoas também não sabendo muito bem como usar o remoto, ou está muito feliz remotamente, não quer voltar. Então, estou vendo que essa questão de estilo de vida, da viagem, da possibilidade de ser nômade ou não, mas trabalhar remoto num lugar, que era o sonho de consumo de muita gente, né? Como você falou, você chegou ali nesse sonho, eu vejo que tem muita gente que tem essa possibilidade real de chegar hoje, talvez como nunca antes teve essa possibilidade real de chegar nesse lugar. Seja escolhendo ser nômade, seja escolhendo ficar em casa, mas de você poder realmente estar em qualquer lugar do mundo, né? E você passou por vários lugares e vai passar por muitos mais, ou não, ou tá aí, mas por uma escolha, né? Eu acho que aí volta também para a autenticidade, como essa escolha com o momento atual, né? Porque nesse momento, o que você está buscando é talvez um pouco mais de raiz, Sim. né? Naquele momento que você estava buscando mais asas, você foi e atrás dessas asas, né? Você podia ter passado a vida inteira mais na raiz, com desejo de ter asas, e aí no final ter essas percepções, né? É verdade, faz muito sentido isso. Eu acho que naquele momento fazia sentido sair para me questionar um montão de coisa e entender um montão de coisa, só que eu acho que também é importante você se dar esse tempo de parar um pouco e fazer alguma coisa com esse monte de informação que você coletou, porque é muito difícil você ter esse tempo quando você está viajando, porque você tem muito estímulo. Então, sei lá, você está numa cidade, você passou 3 meses nessa cidade. Antes eu achava que 3 meses era bastante para estar num lugar. E aí você se conecta com as pessoas, se conecta com a cultura, se conecta consigo mesmo sobre uma nova perspectiva. Só que aí você vai embora e você já entra num novo lugar e aí começa tudo de novo, novas pessoas, nova cultura, e você não tem tempo para processar tudo isso. E aí eu estava sentindo essa sobrecarga. Então, o que eu entendi do nomadismo, na verdade, é que eu ainda me sinto uma pessoa nômade, porque Ubatuba não é a minha raiz, né? Não é o meu lugar de origem. E mesmo que eu passe aqui, sei lá, imagina 3 anos e depois eu vá embora, isso significa o nomadismo, né? Eu tá aqui enquanto eu tô sentindo, e não porque eu sou daqui. E eu acho que muita gente tem essa ideia de que, não sei, nomadismo é só ficar andando para lá e para cá. Eu acho que isso é mochilão, sabe? Acho que existem esses montes de nomes para a gente poder exatamente entender qual é o nosso momento, né? Então, eu entendi que eu continuo sendo nômade, mas que eu preciso desse tempo para
fazer alguma coisa com esse monte de informação que eu coletei nos últimos anos. Realmente era muito difícil você, sei lá, imagina, passei 3 meses em Cusco. Cusco é um lugar muito especial, de muita espiritualidade. E aí, de Cusco, eu já fui lá para Montanhita, que é lugar de festa. Então, eu mudei o botão muito rápido. Eu não tive tempo para processar Cusco, eu não tive tempo para processar a minha espiritualidade. E eu só fui fazer isso quando eu voltei para o Brasil, na pandemia, e ainda estou fazendo. Então, por isso que eu fui viajar e não estava rolando, porque aquele monte de estímulo não era o momento, né? Então, eu acho que para você ser nômade, você tem que ter essa maturidade também de entender que não é o movimento em si, mas de ter esse tempo de viver dentro de si esse movimento, né? Esse monte de estímulo, se dá esse tempo para fazer isso acontecer aqui dentro, e isso é maturidade também, né? Para integrar mesmo, né? E falou de Cusco, né? 3 meses em Cusco, que experiência incrível. Fiquei acho que uns 5 dias lá. Tem lugar de festa pesada lá também. Eu tava nessa vibe, tava numa vibe errada ali. Eu acho que, nossa, eu lembro que Cusco eu tava assim, porque tem uns rostos de festa ali, né? Eu tava num momento da vida ali que eu tava na vida da festa ali, então eu vejo que eu quero muito voltar para experienciar uma outra Cusco. E eu queria conectar isso com a incerteza, né? Tipo, esse futuro, como é que vai ser? Não sei, mas eu vejo que muita gente paralisa para tomar uma decisão como essa, 3 meses em Cusco, ou largar alguma coisa e começar outra, enfim, para todas essas grandes transformações, né, ou desconstruções da vida, mas essa incerteza, porque realmente é o que você falou, você não sabe se daqui a 6 meses você vai estar aí ou não, se você vai estar. Então, eu vejo que é muito difícil para algumas pessoas lidar com essa incerteza. Por mais que tenha esse lado da vontade, do sonho, tem esse medo, assim, da incerteza, do desconhecido. Quer saber se você tem isso e como é que você lida com isso, se tem? Eu acho que eu já tive mais. Eu fui uma pessoa que vivia muito no futuro. Nossa, muito. Eu já fiz terapia sobre isso, porque eu não gostava muito de estar no presente mentalmente, sabe? Eu amava ir trabalhar de metrô, eu amava o ir trabalhar, porque era no metrô que eu ficava viajando nas ideias, estava sempre vivenciando algo no futuro. E eu acho que o medo das incertezas é um pouco disso, sabe? A gente não aprende a viver o aqui e o agora. A gente aprende que existe passado, futuro, e que o presente, ele ou é um resultado do passado, ou ele é uma ação para o futuro. Claro, não que não seja, mas o presente, ele também é um tempo, né? E eu acho que quando você se prende muito em outros tempos, em relação às incertezas, mais falando sobre futuro, é aí que nasce esse medo da incerteza. E eu acho que é também um pouco de medo de perder o controle. A gente acha que tem controle sobre a própria vida, sobre o próprio futuro, e não tem. Às vezes a pessoa deixa de viver um sonho porque, não sei, né? Como que eu vou me sustentar? Aqui eu tenho um emprego super bom, e aí a pessoa perde o emprego. Então, assim, não tem como a gente ter certeza de nada. A incerteza é a única coisa que a gente tem. Então, acho que aceitar a incerteza, aceitar a espontaneidade e abrir um pouco mão do controle, que eu acho que as pessoas que vivem muito no futuro têm essa tendência maior, né? As pessoas que se prendem muito ao passado são as que acabam se sentindo mais deprimidas e medrosas, têm medo do que está por vir, e as pessoas que vivem muito no futuro são essas que têm incerteza, que enfim, tem um pouco de... que estão mais ansiosas. Eu já tive muito mais medo do futuro, e essas incertezas me paralisavam muito, mas, não sei, em algum momento eu perdi isso, sabe? Eu acho que eu acabei gostando de viver o aqui e o agora, e entendi que eu não tenho certeza de nada, então hoje é mais fácil, e assim, às vezes, claro, às vezes me dá um pouco, né, de ansiedade, eu fico, ai, nossa, mas e se não der certo? Quando eu aluguei a casa, nossa, mas e se eu sair do trabalho? E se me demitirem? Tá, se demitirem, ou se eu quiser sair, qual é o próximo passo? É só dar o próximo passo, né? Então, eu acho que abrir mão do controle ajuda bastante nesse sentido. É o que você trouxe, né? É incerto, as coisas são incertas, né? A gente viu com a pandemia, né? O que parecia uma coisa virou outra e se retransformou, então a vida está sempre se transformando, assim, para todos. Acho que às vezes a gente quer paralisar esse fluxo da vida, né?
segurar ali em algum lugar, e é muito medo, eu vejo que muito dessa ansiedade é medo de perder o que eu tenho hoje, assim, né? Então, meio que assim, ó, eu tô numa vida mais ou menos, mas eu prefiro meio que esse mais ou menos, que eu sei o que ele é, do que o desconhecido, porque o desconhecido eu posso me dar muito mal. Então, lembrar que a Aham, incerteza tem esse lado, eu posso me dar muito mal, assim. Então, tem é essa percepção, verdade. mas eu acho que é olhar mais a fundo o que que é esse se dá muito mal, né? É o que você falou assim, perdeu o emprego? Pô, hoje em dia existem várias oportunidades de trabalho. Perder um relacionamento, né? Quem já passou, como você falou, por perdas de relacionamentos, relacionamento você perde, mas se você não está sendo feliz ou autêntico nesse relacionamento, ou se você está num trabalho que não está te trazendo alegria, ou aprendizados, ou reconhecimentos, enfim, qualquer área da vida que você está num lugar que não está nessa plenitude, né? É difícil estar nessa plenitude, né? Acho que são dias e dias, altos e baixos, mas você está tendo mais dias ruins do que dias bons, vamos dizer assim. Eu acho que vale se questionar, eu tô com medo do que, assim, né? Desse desconhecido, de perder, porque assim, se eu tô bem, tô feliz, tô aqui agora, eu não tenho essa vontade de viajar, ou de mudar de emprego, ou de relacionamento, tá tudo certo. Mas às vezes lá dentro tem uma vozinha assim, putz, mas eu gostaria de estar em outro lugar, gostaria de estar com outra galera, eu gostaria de estar experienciando outras coisas na vida, né? Mas esse medo de perder isso que eu tenho aqui, né? Isso que eu tenho observado, assim, comigo mesmo e com as pessoas que eu conheço, assim, né? Sempre tem esse medinho, assim, Uhum, né? sim. Eu acho que também, às vezes, acontece uma coisa ruim e que no final das contas vai ser a melhor coisa que já te aconteceu. E eu vejo o meu divórcio assim, porque foi o período de maior dor emocional que eu já experimentei, porque, como eu comentei, foram 14 anos e quando a gente separou, eu tinha 30, então pensa, foi quase metade da minha vida com o mesmo companheiro, doeu muito, muito mesmo. E hoje eu consigo admitir que o divórcio foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me deu a oportunidade de me conhecer de uma maneira que eu nunca conheceria. Me deu uma oportunidade de conhecer a espiritualidade, porque eu não estava nessa pegada, eu estava na pegada do dia a dia, eu não tinha tempo para esse tipo de coisa, eu não tinha tempo para mim. Então, me deu oportunidade de me conhecer em vários âmbitos. Então, me conheci espiritualmente, me conheci sexualmente, me conheci mentalmente, eu fiz amizades que me mostraram versões de mim mesma. Então, apesar de ter sido a pior dor emocional que eu já provei, foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, acho que às vezes olhar para uma coisa ruim que está acontecendo, sei lá, você perdeu o emprego, terminou uma relação, não sei, teve que se mudar de cidade, enfim, qualquer coisa muito ruim que possa ter te acontecido, às vezes é uma maneira de você se encontrar ou mudar, né? Essa coisa ruim aconteceu e você está incerto. Você está incerto porque você está, talvez, olhando para quem você era, e talvez se você olhar para quem você é agora, não tem certeza, porque é tudo novo, né? Então, eu acho importante também ter essa perspectiva sobre as coisas ruins que acontecem com a gente, se dá oportunidade de pegar algo ruim e se transformar com ele. Poder integrar essas experiências, né, a gente caracteriza como boas ou ruins, né, naquele momento, É, mas é que se for depois, se não tivesse acontecido, onde você estaria hoje, né? Então é como você falou, você conseguiu olhar para trás e perceber essas experiências dolorosas como engrandecedoras de algum momento. Eu vejo que a vida uhum, está sempre ensinando, assim, às vezes eu gosto de pedir, na minha espiritualidade, eu gosto de pedir para ser ensinado pelo amor, mas muitas vezes eu aprendo pela dor, assim, então mas eu vejo que a vida sempre caminha para esse fluxo, assim, né, de mais aprendizado, de evolução, e esses desafios vêm a hora que você pode aguentar eles também. Assim, se aconteceram para você naquele momento, é porque você tinha condições de lidar com ele e transmutar isso, né, de fazer disso realmente algo... Porque eu vejo vários sonhos que eu tinha, né, vou lembrar da época que eu estava no banco, assim, né, vários sonhos que eu tinha, né, nenhum ia ser, por exemplo, World Packers, por exemplo, porque naquela época os sonhos eram outros. Aí eu fui mudando, ainda bem que eu não realizei aqueles sonhos, né, na época do banco, mas eu fui me transformando em outros sonhos, eu tenho outros sonhos hoje, e no futuro serão outros sonhos, né? Eu acho que a autenticidade tem a ver com essa percepção que a gente está sempre se transformando e aceitar isso, né? Mas às vezes eu me vejo, a transformação já rolou, mas eu não consegui mudar tão rápido, porque as coisas estão mudando muito rápido agora, assim, essa é a minha sensação. então, Não sei como é que você é está verdade. percebendo aí na tua vida, na tua jornada, assim, para mim as coisas estão rápidas, mas assim, dá para entrar nesse fluxo
e conseguir descansar no meio dessa velocidade, assim, né? Não sei se você consegue e quais práticas aí, hábitos você tem para lidar com tudo que está acontecendo no mundo aí. Você falou um pouco de espiritualidade, assim, né? Como é que você se reconhece hoje nessa espiritualidade e que hábitos ou práticas você tem para lidar com as ansiedades ou tristezas ou medos ou preocupações que tem na vida, né? Que todos temos, né? O maior hábito que eu tenho hoje é o de estar sozinha, porque eu acho que é o momento que me dá a oportunidade de pensar, sabe? Sem estímulos, me dá esse tempo sozinha, eu gosto muito. A meditação, eu acho que foi muito transformador para mim e é o hábito que eu adquiri depois de me divorciar, fui viajando. Lembro de como eu aprendi, onde eu estava, eu lembro tudo daquela primeira meditação, e é um hábito que eu trago para minha vida, e eu faço meditação, sei lá, às vezes eu faço ela ativa, saio para caminhar, e é o meu momento de meditar, ou se não, faço mais um ritualzinho, sabe, um incenso, uma música, uma posição mais clássica de meditação, e isso para mim é muito importante. De vez em quando eu tomo ayahuasca também, porque me ajuda a expandir a minha consciência, me ajuda a entender o meu momento, o meu processo, é onde eu encontro muitas respostas também. E exercício físico, manter o corpo sempre em movimento também ajuda muito, porque eu acredito que o exercício físico também seja uma maneira de meditação, apesar de não trabalhar tão diretamente o espírito, eu acho que faz você, não sei, é o que me torna humana, sabe? Então, a caminhada, o pedalar, enfim, isso é um hábito que me ajuda muito, a yoga me ajuda muito, e que é uma atividade física, me coloca em movimento e me ajuda a ter essa conexão entre o corpo, a mente, o espírito. São essas práticas, esses hábitos que eu mais costumo ter, assim, na minha rotina. Demais. Tem a ver com corpo, né? Como você falou, exercício físico, yoga, para mim, meio que eu vejo muito como espiritual também. Tanto sono quanto exercício físico, formas mais saudáveis de alimentação, né? E sem perfeccionismos, assim, né? Tanto para o exercício, quanto para alimentação, quanto para meditação. Eu acho que às vezes o perfeccionismo ele acaba também tirando o poder dessas práticas, assim, né? Eu tenho que fazer todo dia 20 minutos nessa posição e tal. Então, eu vejo que o próprio fato de ir fazer e ter essa intenção de fazer, perceber o benefício disso, compartilhar o benefício disso, tentar repetir, para mim, já me ajuda muito. E aí eu acho que o formato que eu encontrei para mim, a cada 3 meses, mais ou menos, ou 6 meses, dependendo do momento da vida, assim, mas me traz uma reconexão. Às vezes eu estou com algumas coisas engasgadas, sempre vou lá e me reconecto com esse lugar, assim, de perceber o que realmente importa na vida, assim, né, com todas essas... E também não acho que é para todos, não acho que todos... É mais uma forma de experiência, né, você falou de terapia, né, eu acho que é uma outra forma também que me ajudou em vários momentos da vida, então eu gosto pelo menos de tá aberto a essa meditação, mas de estar aberto para essas possibilidades que essas ferramentas possam trazer, né, e as que você citou, se ressoam bastante comigo aí também. É isso que você comentou sobre... não se forçar, de não querer ser a perfeição, eu acho que isso também volta na autenticidade, né? Porque o ser autêntico é reconhecer esse movimento também. Eu lembro que, sei lá, um ano atrás, eu fazia muito mais yoga do que eu faço hoje. E não tem que se culpar, nem se questionar e nem se forçar, porque é importante entender o ser autêntico é isso também, é você dar espaço para as tuas próprias mudanças. Quando você se torna uma pessoa mais natural no sentido de se ouvir, sentir o que o teu corpo quer, não sei, por exemplo, hoje eu me sinto muito mais mental, e quando eu digo hoje é tipo, nesse momento mesmo da minha vida, sabe, no último mês, por exemplo, eu me sinto mais mental, então eu tenho feito, por exemplo, menos meditações, mas ouvido muito mais podcasts ou lido muito mais livros em relação à mente do que antes. Ter essa consciência de que você vai viver momentos diferentes, né?
E aí, por exemplo, a ayahuasca, você tem que sentir, não é um compromisso que você sela, porque às vezes você vai e vai ser um ritual vazio, porque não era o momento de você viver aquilo, né? E quando você deixa o teu corpo decidir, você respeita isso, é aí que você se torna autêntico. Porque eu acho que muita gente cai nisso também de, ai, nossa, vou criar um hábito saudável, todo dia eu como isso, e nesse horário eu faço aquilo outro, e aí a pessoa acaba se forçando e perde aquilo que é autêntico, porque o autêntico, ele vai mudar, porque a vida é mudança, a gente é movimento, né? E para poder buscar esse equilíbrio, eu acho que se a gente está espiritual demais, a gente acaba esquecendo o nosso físico e a nossa mente. Se a gente está mental demais, então o equilíbrio é isso e a gente vai sentindo, né, quando isso vai acontecer. Eu gosto muito do equilíbrio também como realizador. Muita gente acaba me falando que por estar nesse equilíbrio acaba perdendo as intensidades da vida, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho também. Eu me considero nessa busca por um equilíbrio, porque eu percebi que sempre quando eu estive muito nos extremos, assim, isso eu aprendi também muito com o budismo, assim, esse caminho do meio mesmo. Os extremos me levaram para lugares, e já tive vários extremos em várias áreas da vida, assim, né? De trabalho a relacionamentos, assim, de olhar para esse lugar hoje da busca pelo equilíbrio como algo saudável, assim, algo que não é que é uma reta, mas é algo que vai subindo e descendo, né? Enquanto você falava, me lembrei de alguns episódios também aqui sobre práticas e rotinas com Alex Cole, Jornada para as Práticas Matinais, sobre autenticidade com a Letícia Mello, conversou sobre essa versão mais autêntica, e a Marina Storch veio aqui e ela compartilhou que um ex-relacionamento dela chamava ela de uma eterna insatisfeita. E aí me ressoou quando você falou do seu ex-companheiro e assim, você se achava uma pessoa indecisa, mas quanto que a gente não é moldado pelo que os outros falam da gente, né? Quanto da nossa vida, nossa experiência de estar vivo e do que a gente pensa e reflete sobre o que a gente vem do que os outros falam da gente, né? Eu vejo assim com uma bebê em casa, assim, né? Meio que tudo é espelho, assim, né? Ela vai absorvendo, né? Então, quanto que a gente foi absorvendo e quanto que hoje a gente fala assim, eu sou autêntico ou não, mas quanto isso não veio? Por isso que eu acho que o mais importante é ter várias experiências de vida, descobrir paixões e ter experiências distintas, né? A gente falou de viagem, de ayahuasca, mas não podem ser outras completamente diferentes para outras pessoas, né? Mas buscar experiências diferentes, acredito que enriquece muito a vida, né? E você é uma pessoa que teve muitas experiências, né? Então, acho que a maturidade, ela também vem do fato de ter muitas experiências, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente cresce, a família que a gente nasce é a nossa sociedade ali naquele momento, né? Então, eu acho que quando você se dá a oportunidade de sair e viver outras experiências, você se coloca em novas sociedades, assim, você acaba, como eu já tinha comentado, é como nascer de novo, né? Você vai se descobrindo, vai tendo novos estímulos e vai descobrindo que você nunca é alguma coisa, você sempre está alguma coisa, né? Eu acho que isso é o estar vivo, não se prender ao que você é. Então, eu sou autêntica, eu sou espiritualizada, eu não sou, eu estou. Nesse momento é isso que eu estou. E eu acho que esse viver muitas experiências te dá essa oportunidade, se relacionar. Nossa, como eu me descobri me relacionando com outras pessoas depois de passar quase mais de uma década numa mesma relação. Quando eu comecei a me relacionar com outras pessoas, nossa, é muito diferente. Então, toda aquela ideia de relacionamento que eu tinha foi se transformando, e a cada pessoa com quem eu me relacionava se transformava, e a mesma coisa em relação à amizade, em relação ao trabalho. Todas essas experiências novas me deram perspectivas diferentes sobre mim mesma, e eu fui me descobrindo um montão de versões. Mais ou menos umas 3 semanas atrás, meu irmão veio para cá trazer umas coisas para mim. E aí eu percebi um comportamento meu que na hora eu percebi, falei, nossa, eu não tô acreditando. Em casa, eu sempre fui tida como chata, sabe? Meus irmãos falaram, nossa, você é muito chata. Eu sempre fui muito chata para os meus irmãos. E quando ele veio, um deles veio trazer essas coisas, eu percebi que eu tava sendo chata mesmo. Eu falei, nossa, eu não tô acreditando. Mas porque você se apega nesse eu sou com aquelas pessoas, entende? E eu falei, claro que eu tô sendo chata com ele, é meu papel. Eu não queria ser chata com ele, é o meu papel, é o que eu tenho que fazer.
Então, realmente essas outras experiências te dão essa oportunidade de perceber que você não é chata, você é chata aqui. Então, me deu até a oportunidade de não ser. Eu até parei de ser chata com ele nessa visita para, enfim, para ter uma experiência mais gostosa com ele e tive essa percepção, sabe? Todo mundo me acha legal, só a minha família me acha chata. Claro, porque eu realmente peguei isso para mim. Então, você é assim, você pega para você se comporta dessa maneira. E na família dá para ver que é o lugar onde mais voltam alguns dos comportamentos que são mais enraizados, né? Tem uma frase que eu gosto, que eu não lembro quem falou agora, mas se você acha que se iluminou, vai passar uma semana com a sua família. Que aí você vê que nesses encontros, assim, nessa hora ali, enquanto você falava também, lembrei do Joseph Campbell, que ele fala muito sobre mito, né? Ele fala muito sobre o mito do herói, essas coisas. E uma frase dele é follow your bliss, né? Que é siga. A bliss é muito difícil traduzir, eu acho, mas seria meio que uma forma de paixão com felicidade. Mas se você está olhando para isso, né? Para essa alegria, onde é que está essa alegria, né? Você está se transformando, mas você está indo sempre nesse estado de mais bem-estar, né? Ou de mais paz aí, né? Então, eu vejo como um mantra, talvez, né? Como uma direção para os momentos de mais dificuldade, né? Momentos de tristeza, momentos de mas onde é que tá isso, assim? Às vezes é difícil de ver mesmo, né? O que você faz quando você está em momentos de mais tristeza ou de mais, seja ansiedade, seja depressão, seja futuro, seja passado, você tem algumas práticas específicas que você faz, algumas perguntas que você faz para você mesmo, ou livros que você lê, ou pessoas que você vai atrás para conversar? A primeira coisa que eu faço é sentir a emoção daquele momento. Se eu tô triste, eu não evito a tristeza, não tento fugir, não tento, sei lá, buscar outra coisa. Eu realmente eu me aprofundo nessa emoção, só que não para sentir a emoção só, mas para entender o que me fez chegar até ela, sabe? Eu acho que quando você entende a raiz das suas emoções é quando você consegue encontrar soluções ou só esperar passar, ter essa consciência de que vai passar também é super importante. E eu tenho a minha rede de apoio quando eu me sinto muito ansiosa, quando eu estou muito incerta. Eu sempre procuro minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa incrível, assim. Ela sempre me fala aquilo que eu já sei, só que eu preciso escutar de outra pessoa. Eu sei que ela nunca vai me dizer algo que eu não esteja sentindo. Então, sei lá, como a última coisa que me fez me sentir ansiosa foi o fato de sentir que eu precisava estacionar um pouco e parar de ter esses estímulos da viagem. E eu falei, ai, mãe, tô me sentindo assim, assim. Cara, não deu outra. Ela falou exatamente aquilo que eu precisava. Nada é para sempre, se dá esse tempo. Então, assim, a minha mãe é sempre essa pessoa. E no meu primeiro voluntariado, eu fiz uma amiga, a Nath, e ela também tem sido a minha rede de apoio. É uma pessoa que ela me compreende muito fácil. Então, quando eu falo como eu me sinto, ela fala, amiga, mas é normal, porque isso, ela me mostra talvez coisas que eu não esteja vendo, porque eu tô talvez muito focada na minha emoção, então ela consegue ter um outro ponto de vista sobre o que está acontecendo comigo. Eu acho muito importante e não me desespero mais. Eu antes, quando eu tinha os meus momentos de tristeza ou de medo, eu achava que ia ser uma coisa constante, sabe? É como se a tristeza fosse agora minha companheira de vida, e então agora eu já não me desespero, eu sei que vai passar, eu já não me atropelo mais e respeito o meu momento. Então, sei lá, se eu tô triste, eu não vou me envolver em projetos ou me dou um tempo de redes sociais, porque, enfim, eu preciso lidar com tudo isso, todas essas emoções, e aí eu vou fazendo, eu tenho essas técnicas hoje, assim, para lidar com tudo isso. E livros, Ali, tem algum livro específico que mais, na sua jornada, mais transformou, que você mais recomendou para as pessoas que vinham te perguntar? Ou se não seja um livro, pessoas, referências ou filmes, mas que te marcaram muito assim na sua jornada e pensando em pessoas que estão hoje em momentos aí de incerteza, momentos de não saber muito bem qual que é o próximo passo, que você acha que pode ajudar elas nesses momentos? Agora não me vem à cabeça um livro.
não me lembro de um livro que tenha, que seja um livro que tenha, onde eu tenha me refugiado, mas acho que músicas, sabe, ao longo dessas minhas jornadas, assim, de dor e de transformação, eu me apeguei bastante à música. Eu lembro que eu estava em Valparaíso, assim que eu saí de casa, e aí tem uma música daquela banda Francisca El Hombre, que fala: o homem não te define, sua casa não te define, você é seu próprio lar. Essa música eu escutava que nem um mantra, e aí tem muita mulher que me escreve até hoje falando que, eu também estou nessa situação, ou eu quero sair de uma relação que é abusiva. No meu caso não era, mas tem muita mulher que me escreve falando sobre isso. Minha relação é abusiva e eu estou com medo de sair, e eu vejo que você conseguiu lidar com isso, então eu me inspiro na sua jornada e me dá uma dica, principalmente para mulheres que estão nesse princípio de jornada. Essa música, ela é, nossa, muito profunda, assim. Eu escutava de verdade várias vezes seguidas e chorava, porque é um mantra, ela te aponta uma direção, basicamente. Lindo, lindo. Um mantra, eu acho que é um mantra. A definição de mantra eu vejo que é essa, assim, né? Por mais que sejam palavras em sânscrito, né, de alguma maneira, mas algo que se repita, que tá te dando esse norte, essa direção. E isso é muito lindo, né? O que te define, né? Para muitas pessoas é o relacionamento, né? O lugar que tá. Mas você é seu próprio lar significa também que você se define como você quer se definir, né? Eu acho que esse é o Sim. grande desafio e alegria da experiência humana, né? Porque não é fácil, né? Você se definir, você ser quem você é, ou você fazer o que você quer fazer num lugar que julga e tem os medos de escassez, né? De falta e os Uhum. perigos reais mesmo, né? E principalmente para mulheres, né? Várias me perguntam assim, sobre mulheres viajando sozinhas, né? Eu sempre falo, eu não tenho condição de responder, né? Então, eu queria que você me ajudasse a responder para, vamos dizer, mulheres aí perto dos 30 anos, que estão Uhum. insatisfeitos, seja com uma relação, seja com o trabalho, e tem essa vontade de viajar, mas tem os riscos, os medos. O que você diria para quem está nessa situação agora? Eu diria que viajar sozinha mudou a minha vida por completo. Tudo que eu sou hoje, assim, começou porque eu comecei a viajar sozinha. E é injusto não se dar essa oportunidade. Quando você viaja sozinha, você se descobre suficiente e você já não aceita qualquer coisa, sabe? Você já não aceita qualquer companheiro, você já não aceita qualquer casa, qualquer emprego, porque a gente cresce como mulher achando que a gente precisa de alguém. A gente não consegue fazer nada sozinha, sabe? Questionam a gente sobre quando a gente consegue fazer algo sozinha. Então, quando você viaja sozinha e você precisa lidar com tantos momentos ou decisões, é tudo você que faz isso acontecer e você faz isso sozinho. Então, te dá muita confiança, te mostra, na verdade, o poder que você já tem e que você provavelmente desconhece, e te mostra a tua individualidade, te faz perceber quem realmente você é. Então, não fazer uma viagem sozinha, não se dar essa oportunidade, é muito injusto consigo mesma. Descobrir a minha individualidade foi uma coisa, nossa, sem precedentes para mim. Vindo de uma família grande, eu tenho 3 irmãos, saí da casa da minha mãe para me casar, nunca tinha tido essa individualidade, eu nunca tinha olhado só para mim, eu nunca tinha conjugado tanto verbo na primeira pessoa do singular. Quando eu comecei a viajar sozinha, era minha decisão, minha viagem, eu vou, eu estou, era tudo eu, sabe? E isso é uma transformação sem precedentes. A partir do momento que você viaja sozinha, você entende que você pode qualquer coisa na sua vida. Demais, olha, inspirador demais, porque na sua jornada você passou por os momentos de, vamos chamar assim, de se adequar ao sistema, né? Desde pequena você se via, né? Como todo mundo se vê um pouco um lado rebelde, né? Uhum. Todo mundo se vê um pouco como ovelha negra da família de algum jeito, né? Uhum. E aí, essa fase de se adequar, né? Seja no casamento, numa religião, num trabalho, etc. Se desconstruir, ir atrás desse estilo de vida, né? De viagem, e de quebrar padrões, e de fazer coisas que são consideradas perigosas ou que trazem muitos julgamentos. Então, tendo vivido tudo isso, né? Trazer essas palavras, acho que é muito
muito inspirador e um jeito da gente, infelizmente, ir terminando. E eu queria saber das suas redes, Ali, como as pessoas entram em contato contigo, redes sociais, onde as pessoas podem saber mais de você. Massa. Primeiro quero dizer que foi muito bom ter essa conversa, me ajuda a me lembrar muito, sabe, da minha jornada e como é importante me lembrar sempre de quem eu era, de quem eu sou e ter curiosidade para descobrir quem eu ainda vou ser, porque eu sei que eu vou ser uma Aline totalmente diferente da Aline que está aqui conversando hoje e esse é o privilégio, né, de estar vivo, é poder acompanhar essas mudanças de si mesmo. Então, obrigada pela oportunidade de ter essa conversa, de compartilhar isso com quem está ouvindo a gente. E as pessoas podem me encontrar, quem está me ouvindo pode me encontrar pelo meu blog, umasulamericana.com. Aí também tem o Instagram, @umasulamericana. Tô no YouTube, Uma Sul-Americana, enfim. Uma Sul-Americana sou eu, e aí pode mandar mensagem, pode trocar uma ideia, seja sobre viagem, sobre ser uma mulher de mais de 30 anos, descobrindo um monte de coisa nova e se conectando com essa criança interior que tinha ficado lá antes dos 10 anos de idade. Lindo, né? Essa experiência universal, né, de liberdade, né? Acho que é uma busca por liberdade de alguma maneira, né, nessa sua trajetória. Então, acho que tem que ter muito orgulho mesmo, né, das decisões que você tomou e das escolhas que você fez. Tenho certeza que não foi fácil, mas que te trouxe onde você está hoje, né? Com essa leveza, com essa oportunidade de experienciar tanta coisa na vida, né? Que muita gente tem essa vontade, né? Muita gente tem essa vontade de experienciar muita coisa e muita gente também tem vontade de experienciar menos coisas e tá tudo certo, né? Eu acho que você traz isso daí também de traz tudo certo, de você não, de tá tudo certo no sentido de você não tem que nada, assim, né? Tem me ressoado muito esse mantra, que você não tem que nada, porque a primeira gente que acha que é alguma coisa, né? Por exemplo, se você se visse como viajante, você não estaria onde você está agora, você estaria viajando, né? Viajar é um aspecto de você, né? A gente pode escolher quais aspectos da gente naquele momento, para aquela situação, faz sentido usar, né? Para não deixar no automático, né? Então, eu vejo que o grande lance é não deixar as coisas no automático. Então, vejo que você é uma referência, suas postagens, eu sempre adoro. E te agradecer por estar aqui hoje, pelo nosso papo, pela abertura, por compartilhar mais de você. E te vejo em breve. A gente se vê. Gratíssimo por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. Se você gostou desse episódio, manda para alguém que pode se beneficiar dele. Se você quer ouvir mais episódios parecidos, dá uma olhada no episódio com a Marina Storch e no episódio com a Letícia Mello, onde a gente fala de autenticidade, onde a gente fala de viagem. E a gente comentou um pouco sobre a ayahuasca nesse episódio. Tem um episódio com a Rosana Alves sobre ayahuasca também. Você pode conferir para mais fundo nisso. Valeu demais por escutar a gente aqui hoje. Semana que vem tem mais. Valeu, galera!